Olá, pessoal, aqui no ponto 10, ele dá no ponto 9 era o empregado e ponto 10, então, é sobre o empregador. Nesse ponto 10 sobre o empregador, olha que interessante, eu não tenho aqui nesse meu material decisões de SBDI 1 e SBDI 2, mas dentro das decisões das turmas, elas trazem essas decisões importantes. Então, ainda bem que eu já tinha lido e grifado, senão ia passar aqui batido. Então, veja que interessante. No primeiro caso aqui, ó, a quarta turma, quando ela foi julgar em março de 2021 o recurso de revista, ela mencionou como fundamento a jurisprudência própria da SBDI 1 e diz o seguinte: a jurisprudência desta Corte Superior está pacificada no sentido de que... Dois pontos. Sobre o que, né? Eles estão falando sobre a sucessão de cartório extrajudicial, tá? Desculpa, o tema é esse. Sucessão de cartório extrajudicial. Então, a Corte, nesse ponto, está pacificada no sentido de que a mudança da titularidade de cartório extrajudicial conjugada com a continuidade na prestação dos serviços pelo empregado, configura a sucessão de empregadores. No presente caso, consta do acórdão regional que houve mudança de titularidade do cartório e que a reclamante continuou prestando serviços. Então, é pacífico quando muda a titularidade e a continuidade de prestação de serviços, então equipara-se à sucessão empresarial. Muito legal. E mais outras decisões aqui, ó, falando do artigo 10 e 448 também. Inclusive, eu puxei uma setinha para outra decisão, deve ser porque é parecido. Ó, vou até ler também essa nova. Também é sobre o cartório do titular, ó. Novo titular do cartório responde por dívidas de escreventes contratados pelo antecessor, e aqui ele também tá falando, ó, em conformidade com a jurisprudência desta corte, somente será cabível, e aqui olha que legal, fala da denunciação da lide. Ah, é bem mais legal, né, estudar jurisprudência do que ler. Oh, tô até grifando aqui. Então, da denunciação da lide, então pode ter denunciação da lide quando envolver, né, essa prestação de serviços a novo cartório, quando a Justiça do Trabalho for competente para apreciar o litígio entre a parte denunciante e a parte denunciada, quando a denunciação aproveitar o trabalhador e forem observados os princípios da celeridade. Então, tô falando que tem que ter a competência e que tem que ser benéfico para o trabalhador e que tem que ser observado ainda os princípios da celeridade, efetividade e simplicidade. Continuando aqui, vamos ver, ademais, no tocante à denunciação da lide em face do antigo titular, não há como se admitir a intervenção de terceiros, pois além da denunciação não trazer qualquer proveito ao trabalhador, vamos aqui, ó, que não traz proveito ao trabalhador, eventual discussão sobre a responsabilização do sucedido apenas ampliaria o objeto da relação jurídica, acarretando uma maior demora. E aí, continuando, olha, muito interessante isso daqui, né? Por isso que dá dó de não ler tudo da turma. Bom, este pode ser, havendo a mudança do cartório, lá, artigo 10 e 448 da CLT, ele pode ser responsabilizado pelas obrigações do sucedido, desde que reconhecida a sucessão trabalhista, sendo esta caracterizada em linhas gerais, quando demonstrada a transferência da unidade econômica pelo titular e a continuidade da prestação de serviço. Olha, gente, que bonito esse termo pra gente usar, hein? Transferência da unidade econômica e continuidade da prestação de serviço. Muito bem, agora sobre a lei... Agora outra referência. E aqui a discussão é sobre se a lei municipal é norma equivalente a lei municipal é norma equivalente a regulamento empresarial. É sobre isso. E tá tudo bem. A SBDI plena. Essa daí, SBDI plena do TST.
Será que era o pleno do TST? Bom, juro, aqui tá escrito SBDI plena. No julgamento de um recurso de revista, firmou com efeito vinculante a seguinte tese. 2 pontos. Super importante, né? As leis estaduais e municipais referentes às relações trabalhistas no âmbito das empresas são equiparadas a regulamentos de empresas em face da competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho. Peraí. As leis estaduais e municipais referentes às relações trabalhistas no âmbito das empresas são equiparadas a regulamentos de empresa. Por quê? E que digo eu, né? Porque quem faz a lei trabalhista é a União, com base lá no artigo 22 da Constituição Federal. Então, quando ou o município ou quando a lei estadual ou municipal faz uma lei, ela é considerada um regulamento de empresa. Quem tem competência para atuar de forma geral é a União. O mesmo ocorre com leis federais de efeitos concretos na administração pública federal indireta. Por conseguinte, a pretensão originada em alteração nela promovida, consistente em supressão de parcelas devidas ao empregado, são sujeitas à prescrição total nos termos da súmula 294. Bom, agora a gente tem também a artigo 11 da reforma trabalhista, acho que para 11A, ou alguma coisa assim, mas lá pelo 11. Mas olha que legal, como não é lei, apesar de ser lei, tem natureza de regulamento, a sua prescrição não é parcial, é total. Versando a ação sobre o pagamento de diferença de horas extras, tudo bem. Mas é isso que importa. Ai, gente, que legal, né? Esse é o ponto 11. 10. Vamos para o 11.